Voltamos aqui para fazer agora um aprofundamento em moléculas orgânicas. Então, o primeiro exemplo que eu quero citar para você é o paradiclorobenzeno. Opa, benzeno faltou aqui. O eno. Benzeno. Eu tenho aqui o paradicloroben. Escrevi errado de novo. Benzeno. E o ortodiclorobenzeno. Então vamos desenhar aqui o benzeno. Então, nosso querido benzeno, está aqui o benzeno. Aí você vai lembrar, orto e para met são posições quando você tem dois radicais. No caso, os dois radicais é o dicloro, né? Para quer dizer que o cara está na posição 1 e 4. E orto quer dizer que o cara está na posição, vou desenhar o benzeno aqui, tá? Está na posição 1 e 2. Sandra, eu não lembro disso não. Então, assista a nossa aula de orgânica para você lembrar aí o que é orto, meta e para. Bacana? Então, se você analisar as duas moléculas, a paradiclorobenzeno, ela tem um ponto de ebulição igual a 174 graus Celsius. O orto tem um ponto de ebulição de 180,5 graus Celsius. É maior. São isômeras, Sandrão, não é a mesma molécula, mas é a mesma massa, beleza? Então nós temos aqui nessas duas moléculas uma ligação do tipo carbono, porque cada vértice, né? Só gostaria de lembrar você que cada vértice aqui é um carbono, né? Beleza? Então eu tenho uma ligação aqui, ó, que é essa ligação aqui, e essa, que é uma ligação carbono-cloro. É uma ligação covalente polar, porque ocorre entre átomos com diferente eletronegatividade. Então, logo, você vai ter o cloro, o quê? Parcialmente negativo, porque você tem um vetor empurrando esse par de elétrons mais próximo do cloro. Então, o cloro vai ficar negativo, o carbono vai ficar positivo. Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui. O cloro é mais eletronegativo, então até o fluxo empurrando para baixo. O carbono ficou parcialmente positivo, o cloro ficou parcialmente negativo. Se você observar essas forças de cima para baixo e de baixo para cima, elas se anulam. Elas se anulam. E ao se anular, você vai ter um vetor resultante igual a zero. Assista às aulas de polaridade da molécula. Tá? Embora seja uma molécula polar, né, no caso seria porque tem cloro, é um haleto orgânico, mas a gente vê, de acordo com o momento dipolar dela, ela é, na verdade, uma molécula apolar. Certo? E por que ela é uma molécula polar, Sandrão? Porque os vetores resultantes dela, eles se anulam. Certo? Então, devido a esses dois dipolos aqui, ó, esse e esse, estarem geometricamente, espacialmente falando, numa posição em que eles se anulam, você tem, na verdade, uma molécula polar, embora seja um haleto orgânico. Certo? Agora, olha o que acontece aqui na mesma, não é a mesma molécula, desculpa, uma molécula diferente, mesma forma molecular, né, com os mesmos tipos de ligações, eu só mudei a posição do cloro. Eu continuo tendo uma força para cá, uma força para cá, o cloro ele fica parcialmente negativo, o carbono fica parcialmente positivo. Isso me gera uma resultante aqui no meio, eu concordo com isso, se duas forças empurrarem nesse sentido, aí você vai ter uma resultante aqui. E essa resultante, deixa eu fazer de vermelho para ficar melhor aqui, ó. Essa resultante vai me dar justamente um vetor resultante diferente de zero. Vetor de resultante diferente de zero, a molécula ela é polar. Então, como é que eu identifiquei aqui essa diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição? Está relacionada a quem? A polaridade da molécula. Que interação, olha só que pergunta bacana que eu vou fazer agora aqui. Que tipo
de interação ocorre na para de cloro-benzeno, essa que está do seu lado esquerdo aí. Como a molécula é polar, a interação que ocorre aqui, logicamente, é uma interação do tipo dipolo induzido. E que tipo de interação ocorre aqui na orto? Como ela é polar, é dipolo, e você sabe que as dipolo são mais fortes que a dipolo induzida. As interações dipolo são mais intensas que as forças de dispersão de London, dipolo induzido. Bacana? André, mas as duas só tem essas duas forças? Não. De maneira geral, todas as duas, como diz Matuto, ambas as duas, uma e a outra, todas elas têm interações do tipo dispersão de London e dipolo-dipolo. Só que na molécula do ortodiclorobenzeno, a interação dipolo-dipolo é mais intensa. Então, fazendo com que a molécula seja polar, né? Na verdade, os vetores estão fazendo com que você tenha uma intensidade maior por a molécula ser polar, dipolo-dipolo. Bacana? Olha só esse outro exemplo aqui, do cis-1,2 de cloroeteno e do trans-1,2 de cloroeteno. Você vai lembrar que eteno, dois carbonos e eno, porque... Aí é o sal de fruta, né, Sandro? Não, porque tem uma dupla. 1,2 de cloro, quer dizer que na posição 1 e na posição 2 eu tenho um cloro. E aí eu tenho hidrogênio aqui. De novo, um aleto orgânico, tá? Ok, cis, mesmo lado. Trans, lado oposto. Olha só aqui, ó. Trans, lado oposto. Isso aqui você estuda em isomeria geométrica, cis e trans. Beleza? Só que o ponto de ebulição desse ortodicloro, o ponto de ebulição desse cara aqui é 60 graus Celsius. Mas o ponto de ebulição desse meu amigão aqui é 48 graus Celsius. O que é que está fazendo? É a mesma molécula, aqui não. Aqui as moléculas são diferentes. Um é para de cloro, o outro é orto. Só que aqui não. Aqui é a mesma, né? Todos dois é 1,2 de cloroeteno. 1,2 de cloroeteno. Qual é a diferença? Aqui um é cis e o outro é trans, ou seja, espacialmente ela é diferente. Mas se fosse uma geometria plana é a mesma, certo? É a mesma molécula, só espacialmente diferente. O que acontece aqui é o seguinte, de novo, vamos voltar aqui a falar do polo, né? Ligação carbono e cloro. O carbono está ficando parcialmente positivo, o cloro está ficando parcialmente negativo, então eu tenho uma força empurrando esse par de elétrons para o cloro. O carbono está ficando parcialmente positivo, o cloro está ficando parcialmente negativo, então eu tenho uma força para cá. Observe que essas duas forças, imagine que isso aqui fosse uma mesa e cada cara na extremidade da mesa empurrando essa mesa iria andar, né? Essa mesa ia andar em qual sentido? Com certeza iria andar mais ou menos nesse sentido aqui. Criei um vetor, não criei? Então o vetor resultante aqui, meu brother, ele é um vetor resultante. Opa, não vai dar para escrever aqui, vou escrever aqui em cima. Então aqui eu tenho um vetor resultante diferente de zero. Vetor diferente de zero, a molécula é uma molécula, o que, galera? É uma molécula polar. Qual é a interação que ocorre numa molécula que tem uma polaridade maior? Você já sabe já. Diz aí para Sandrão qual é. Bora, meu velho. É isso mesmo. Você tem uma interação de polo. Agora, olha só aqui, ó. Nós temos de novo aqui o mesmo raciocínio, tá? Carbono parcialmente positivo, cloro parcialmente negativo, uma força empurrando nesse sentido. Eu tenho aqui o carbono parcialmente positivo, cloro parcialmente negativo, então eu tenho uma interação nesse sentido. Observe que essas forças se anulam. Se você tem uma mesa aqui, ó, vamos imaginar que você tem um objeto aqui, uma mesa, e nessa vértice da mesa o cara fizer uma força empurrando para ele, e nessa vértice também, essa mesa não vai andar. Vai? Não vai. Então nós temos aqui um vetor resultante igual a zero. Vetor resultante igual a zero, a molécula é o que, galera? A molécula é apolar. Molécula polar, qual é a interação entre eles? Muito bem. Dispersão de London ou
dipolo induzido. Dipolo momentâneo também, né, como alguns chamam. Beleza, galera? Então olha que aprofundamento bacana você teve aí nessas duas aulas aí. Certo? Fique com a gente, agora nós vamos para uma das mais importantes desse assunto, que é ligação de hidrogênio, que cai em todo concurso, cai direto e há muito tempo. Beleza? Um abraço e vamos para a próxima aula.